no capítulo 4. Nós vamos ler um texto necessário, meio longo. Eu não vou ler tudo, espero que você leia na sua casa. Na verdade, todo o capítulo 4, tá bom? Mas nós vamos ler dos versos 1 até o verso 30. Do que aproveu o Senhor para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus, tá bom? João 4, do 1 ao 30. Encontraram? Importante estar atento, assim, para entender esse momento que é praticamente uma discussão, assim, do Senhor. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus estava cansado e por isso sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: estou com sede, me dê um pouco de água. Bom, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? A razão é que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: bom, se você soubesse a oportunidade que Deus está lhe dando e quem lhe está pedindo água, seria você que teria pedido a ele e ele teria lhe dado água viva. E disse a mulher: o senhor não tem nem como tirar água, esse poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, que ele mesmo tirou água e bebeu com seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: não é dessa água que eu estou falando. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido então, e volte aqui. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem que com você vive agora não seu marido é. O que você acabou de dizer é verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Então me explique. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. No entanto, está chegando a hora, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: eu já sei que o Messias, o Cristo, está para vir, e quando ele vier, ele vai nos explicar tudo. Então Jesus declarou: filha, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, glória a Deus. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém teve coragem de perguntar: posso ajudar? O que você está querendo saber? Ou por que é que o Senhor está conversando com essa mulher, Jesus? Então, deixando o seu jarro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Messias? Então saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. Palavra da salvação para mim e para você. Senta no teu lugar, glória a Deus. Porção daquilo que o Senhor tem na nossa vida. E é sempre importante estar em todo tempo atento. Eu
segunda-feira, eu ouvi algo aqui que me desafiou um pouco, assim, né? Eu ouvi que as pessoas, hoje em dia, andam tanto quanto infantilizadas, né? Eu não sei quem estava aqui. E eu fico pensando, se é infantilizada é porque não amadureceu, né? E eu repito, eu achei isso, para mim, muito desafiador. E quando eu sou desafiado, eu gosto de pensar no assunto, né? Desafio é bom ser aceito. Eu gosto de aceitar os desafios que eu recebo, porque eu sei que assim a gente cresce, assim eu sei que tem crescimento, né? E foi pensando sobre que eu ouvi uma voz me dizendo que essa falta de maturidade existe em função de que nós vivemos tempos de abundâncias de muitas maneiras. Eu não sei se vocês acham, ou concordam, observam comigo assim, mas a vida facilitou bastante, sim ou não? Vamos dar uns exemplozinhos aqui para a gente entender isso, do que era, do que é. Bom, nós evoluímos muito do ponto de vista da técnica, né? Nós evoluímos na tecnologia e isso facilitou a vida. Quer dizer, muito pouca gente hoje anda a pé, né? A gente está sedentário porque a gente não anda mais a pé. Se não tem carro, antes a gente ia de ônibus, mas hoje o ônibus não serve, a gente tem que ir de Uber. Eu não sei se de Uber nos melhora, eu sei que a gente fica sedentário. Antigamente, por exemplo, tinha família que andava quilômetros a pé para ir até a igreja no culto. E hoje, se a gente for lá, acordar, levar o café na cama e trazer até aqui no colo, acho que nem assim quer vir. Antigamente, quem é tão idoso quanto eu, lavava-se roupa no tanque e na mão, sim ou não? Minha mãe lavava na beira do rio, pior. Eu fiz muito isso. Mas você sabe que estraga a unha, não sabe? Né, Beth? Estraga a unha. E por isso, se não tiver máquina, eu duvido que alguém hoje queira lavar roupa na unha. Tem que ter pelo menos um tanquinho, né? Senão a gente não se atreve. Bom, isso é normal, né? Isso é o que se espera. Por quê? A evolução vem, a gente evolui e as coisas facilitam e a gente se acostuma, ué. É normal. Outro exemplo, por exemplo, nós vivemos um tempo de excessos de informações, né? É impressionante, nunca em nenhum outro momento da vida nós poderíamos imaginar que a informação seria tão instantânea e abundante com internets e celulares 24 horas por dia online, ligado. Se você quiser saber o que está acontecendo nesse segundo lá na Indonésia, na China, basta você apertar o seu dedo, conectar, porque as informações são abundantes, elas são instantâneas. Mas mesmo assim, nós andamos tão desinformados. Parece que, porque é muito fácil, está ali, a gente não valoriza, né? O excesso de informação tem desinformado as pessoas. É impressionante. Por exemplo, com o aumento dessa tecnologia toda, o desenvolvimento, as pessoas começaram a ganhar mais dinheiro. Hoje existe muito mais dinheiro circulando. As pessoas têm mais acesso à loja, tem shoppings. Hoje, no meu tempo, nem shopping tinha. Hoje tem 40 na nossa cidade. As pessoas têm acesso à loja, às coisas. Mas nunca nós, seres humanos, nos sentimos tão insatisfeitos com a vida como nós nos sentimos hoje. Então, tudo isso, a verdade de tudo isso é que, atualmente, nós temos abundância de muitas coisas, mas isso não tem nos melhorado como pessoas. Isso parece um fato, quer dizer, afinal, quem tem filho já deve ter ouvido a frase que é famosa para os pais e para as mães: quer estragar um filho, basta dar tudo para ele. Não é assim que acontece? Parece que isso é uma realidade, quer dizer, nós temos abundâncias de informações, de dinheiro, de coisas, de facilidades, de comodidades, mas isso não tem nos melhorado. Nós não temos amadurecido como ser humano. Nós estamos querendo tomar leitinho, querido, mas presta atenção aqui, seres humanos, como nenhuma outra época da nossa história, vivem por aí meio vazios, meio inseguros, meio insatisfeitos, meio insaciáveis. Ser humano anda como nunca sedento. Por quê? Porque não está encontrando sentido na vida. Lógico, não tem nenhum sentido mesmo em viver para satisfazer somente as suas próprias necessidades, mas é tudo que as pessoas têm tentado fazer na vida, é só isso. Eu não sei, mas eu acho que nós deveríamos talvez começar a considerar a possibilidade de viver a partir do pouco é demais, né? Funciona mais, tem um programa na televisão, falou pouco é demais, a pessoa entra no closet da subaca e fala, você tem demais, vamos tirar. Não sei se a gente precisa de tudo isso.
quanto mais as pessoas se entregam aos excessos, mais vazio elas ficam. É impressionante. Tempos de excesso que não saciam, criando pessoas mimadas e insatisfeitas com tudo, afinal, com tudo que precisa está ali na mão e a gente não valoriza, a gente não luta, a gente não quer mudar, a gente não quer crescer, quer dizer, está sempre querendo aquilo que não tem, é impressionante, mas você já tem, mas eu quero outro. Talvez hoje, uma frase que defina mais o nosso tempo é o contrário disso aqui, que nós entendemos, aliás, eu li isso outro dia, a frase boa deveria ser, dá-me um pouco de sede, porque eu estou morrendo de água. Estou afogado no meio de tanta água. Me dá um pouco de sede aí. Talvez seja isso. A gente tem demais, mas esse demais não tem feito de nós pessoas mais gratas, mais satisfeitas. Não temos visto, temos tanto, mas esse tanto não é o suficiente e a gente quer sempre mais e mais e mais. Nossa alma é cada vez mais insaciável. E você vai dizer, mas faz parte do ser humano. Sim, sem Jesus com certeza. Uma alma insaciável, a ponto de quem tem milhões não está satisfeito e quer bilhões, né? Meu Deus, para que tanto dinheiro? O muito tem criado seres humanos cada vez mais sedentos, cada dia mais. E aí, eu queria que você entendesse que isso para Deus é um problemão. É um problemão. A mim já leu aqui no início desse culto, e talvez por isso a Bíblia Sagrada fala muito desse negócio de sede, sabe? Isso na Bíblia, eu fui pesquisar essa semana, está cheio disso, essa coisa da sede. E aqui a questão que para a Bíblia, pessoas sedentas são pessoas em busca de sentido na vida. Exatamente como no exemplo da palavra de Deus hoje, que nós lemos nesse momento conhecido da vida de Jesus. Todo mundo já conhece esse texto. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas que eu nunca li, porque essa semana, lendo esse momento do Evangelho, eu descobri que para ajudar seres humanos sedentos, seres humanos em busca de sentido, cheios de coisas, mas sem razão para viver, é entender que existe um Deus que também é sedento. Mas ao contrário de nós, ele não é sedento por sentido de vida, não. Por quê? Porque ele é a própria fonte de vida plena. Mas Deus é assim, sedento. Pelo quê? Por pessoas verdadeiras e espirituais, dispostas a fazer alguma coisa pelos outros. Deus procura isso. Ele é sedento por esse tipo de gente. E aqui eu quero entender com você, porque o Evangelho fala de sede, mas não fala de sede. O Evangelho tem solução para toda sede. Sabe qual é a solução? Quando eu olho para isso que nós lemos, solução é que algum dia nessa vida, a nossa sede se encontre com a sede de Deus. Eu quero que você tome posse disso aqui hoje, porque nesse texto é maravilhoso, eu fiquei encantado com ele. Em algum momento da nossa vida, da vida humana, não estou falando só da sua, mas do ser humano, a nossa sede precisa se encontrar com a sede de Deus, e foi exatamente isso que nós lemos aqui hoje, nesse momento, dessa manhã. Porque depois daquele testemunho maravilhoso que nós vimos semana passada, de João Batista, sobre o fato de que o movimento de Jesus estava batizando as pessoas nas águas e estava atraindo um monte de gente, o texto diz, quando nós começamos a ler o versículo 1, que os fariseus ficavam sabendo dessa fama de Jesus. Os fariseus ficavam sabendo que ele estava batizando muita gente, se bem que não era Jesus, mas eram os discípulos, o texto quer dizer isso para nós, e Jesus decidiu ir embora da Judéia, lá no sul, voltar para casa na Galileia. Ele decidiu voltar para casa. E o texto diz que era necessário passar pela Samaria. Bom, veja, na verdade, não é uma necessidade aqui dos viajantes, porque a necessidade aqui é de Deus e não deles. Eu quero que você entenda isso, porque o melhor caminho para os viajantes, para qualquer um, era subir, viajar para a Galileia, pelo Vale do Jordão, pelo Vale do Rio, porque era uma viagem muito mais plana, cheia de árvores, e com água ali do lado abundante a viagem inteira. E muito menos, não, pelo calor das secas montanhas da Samaria, que era um negócio seco, sem árvore e sem água. Até hoje não tem água lá, nós fizemos essa viagem. Lógico, de van, né? Está mais fácil a vida. Eu não sei se eu sou um crente melhor. Viajaram e chegaram por volta do meio-dia numa cidade, em pleno sol do deserto, em pleno meio-dia, nós estamos quase aqui de 50 graus, não sei, é uma cidade ali chamada Sicar, terra de Jacó. Jacó vivia por aquelas bandas. E Jesus chega num poço que era chamado Poço de Jacó, só que o texto diz que ele está cansado.
E porque estava cansado, ele sentou ali perto do poço, na beira ali, não sei se tinha árvore ali. Ele sentou e por isso os discípulos foram sozinhos comprar comida lá na cidade. Vai lá comprar, porque eu estou cansado, eu vou ficar aqui. E Jesus fica ali. Nisso, veio uma mulher com um jarro pegar água no poço, no calor, no pleno meio-dia. E eu quero que você entre comigo nessa cena hoje, porque o que está acontecendo aqui não é uma conversinha, ai, querida, ai, bebê, não, está tendo uma discussão aqui. O negócio aqui está um pouco tenso, né? Está um pouco exacerbado aqui, está uma discussãozinha. Jesus vê ela chegando com um jarro para pegar água no poço, obviamente, e fala assim, eu estou com sede, me dê um pouco d'água, porque ela queria tirar a água do poço. Jesus fala, então me dê um pouco d'água. E aqui eu queria chamar a tua atenção, porque é momentos do quê? É momento de sedes que se encontram aqui. Jesus está com sede, ela também, e eu quero que você entenda isso hoje aqui. Ela assume uma postura profundamente defensiva. Mentaliza essa cena na beira desse poço. Ela é um tanto quanto desaforada, ela é bocuda, ela foi ríspida com o Senhor. Ela não foi beleza. Ela falou assim, como é que o Senhor, sendo judeu, pede para mim, que sou uma samaritana, água? Que conversa é essa? Isso aqui está, meu Deus. E a razão disso é que existe um antigo preconceito dos judeus contra os samaritanos. Esse povo, os dois não se davam, eles não se respeitavam, eles não se toleravam. E Jesus disse a ela, fala, querida, presta atenção, se você soubesse o presente que Deus está te dando agora, se você soubesse quem é que está te pedindo água, seria você que pediria, ele ia te dar água viva. E ela olha para ele desaforada e zomba, água viva. O senhor fica falando de água viva e nem balde o senhor tem? Está me pedindo água por isso? Esse poço aqui é fundo, sabia? O senhor não conhece? O senhor sabia que é fundo? Vai tirar água daí como? O senhor é maior que o nosso pai Jacó, que ele tirava água daqui para ele, para os seus filhos, para o seu rebanho. E aí Jesus retruca. É uma discussão aqui. Ele fala assim, não é dessa água que eu estou falando, não. Querida, essa água aí, quem beber, vai voltar a ter sede. Mas da água que eu lhe der, essa dentro dele vai se tornar algo que ele não vai ter sede nunca mais. Ele não vai precisar vir aqui tirar a água nunca mais, porque dentro dele vai jorrar uma fonte de água para a vida eterna, água viva para a vida eterna. É outra água que eu estou falando, não é literal o negócio aqui não. Então, de desaforada, ela começa a ficar interesseira. Ela fala, Senhor, então me dá um pouco dessa água aí, essa água porque eu nunca mais vou ter sede e eu nunca mais preciso voltar nesse poço aqui e tirar água. Me dá, eu quero. E aí parece que a moça gosta de facilidades, né? Não é só nós, né? Ela também gosta. Quer dizer, e Jesus diz, você quer? Então vai buscar o seu marido e volte aqui. E ela na lata, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, então... Você reconhece, você disse bem, você reconhece porque você já teve 5 e esse que está com você hoje nem seu marido é. E aí Jesus quebrou ela no meio, né? E aí Jesus rachou o negócio no meio. O tom tem que abaixar agora, né? A conversa tem que ser dada em outros nomes. E aí ela fala o quê? Senhor, vejo que o Senhor é um profeta. Ela murcha, ela mansa, ela vai reconhecendo. Jesus vai quebrando a couraça, né? Jesus vai quebrando. E ela de desaforada e interesseira começa a se interessar por ele. Está percorrendo um caminho aqui. E aí ela fala assim, o senhor é profeta. Então explica para mim, já que o senhor é profeta. A gente adora Deus neste monte aqui, no Monte Gerizim. E os judeus dizem que não, que está errado, tem que ser lá em Jerusalém. Afinal, aonde é que nós temos que adorar a Deus? E Jesus responde para ela, mulher, eu vou dizer para você a verdade, creia em mim, está próxima a hora, aliás, está próxima não, já chegou a hora em que vocês não adorarão nem aqui, nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso que Deus procura, é disso que Deus tem sede. É isso que Ele quer ver quando Ele olha para cá. Porque Deus é o Espírito, e por isso o que importa é que seja necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas veja, com tudo isso, ela ainda tenta se defender, né? Ela ainda não vai se dar por rogada, ela tenta se justificar, ela tenta dizer, não, eu sei de Deus, eu conheço esse negócio aí, entendeu? Ela fala, eu sei que o Messias está para vir, e quando ele vier é que ele vai nos explicar tudo. E Jesus disse, amiga, não, você não está entendendo. Você não está enxergando, não, você não sabe não, sabe por quê? Porque eu sou, glória a Deus. Eu sou o Messias, eu que estou falando contigo, e aleluia por isso.
E nessa hora, os discípulos voltaram com a sua sacola de compra, né, de comida e tal. E eles já vão chegando todos incomodados ali na cena, porque cheios dos seus preconceitos religiosos, né, cheios dos seus preconceitos sociais, raciais, de gênero. Por quê? Porque Jesus está dando trela para uma mulher e ainda samaritana. Mas eles todos incomodados não tiveram coragem de perguntar: eu posso ajudar, querida? Né? O que é que a senhora deseja? Ou tiveram coragem de perguntar: por que o senhor está dando trela para essa gente aí, Jesus? Eles não tiveram coragem de perguntar, só pensaram, né? Mas ela nem se deu conta também, ela não se ateve a nada disso, simplesmente diz o texto o quê? Ela largou o jarro, ela largou tudo, poço e o diacho, e saiu correndo até a cidade e começou a anunciar para todo mundo: venham depressa, venham comigo, porque eu encontrei um homem que disse tudo a respeito da minha vida. Será que ele não é o Messias que nós estamos esperando e veio para nos salvar? Será? Ela começou a anunciar para a cidade. Ela estava maravilhada, ela estava plena, ela estava cheia, ela estava saciada. E o texto termina dizendo que ela levou o povo para encontrar Jesus no poço, palavra da salvação. E eu preciso aqui, como eu disse, porque esse texto de João é muito espiritual, né? João é muito inspirado, e aqui revela com muita precisão a realidade desse ser humano, dessa raça humana sedenta, sobretudo porque essa mulher vivia uma vida oprimida e uma vida discriminada. Quero que você entenda esse momento dela, está cheio de informação aqui. O fato, por exemplo, dela estar indo buscar água no poço, em pleno sol do meio-dia, ninguém fazia isso, em pleno sol do meio-dia, indica que ela não ia de manhãzinha, 6 horas da manhã, como todo mundo, quando o sol nem estava a pino, nem era quente, como as outras mulheres, ela não ia com elas. Será que ela era mal falada pelas vizinhas? Será que ela vivia naquela cidade isolada, sozinha, porque não tinha nem amigas? Nós entendemos aqui que ela tinha sede de ser amada. Sede de ser amada. Já era a 6ª vez que ela tentava. E agora vivia com um homem que nem era casado com ela. Sabe o nome disso na nossa sã doutrina? Fornicação. Quer dizer, essa mulher é uma pecadora. Quem é que vê isso com bons olhos? Ninguém via isso com bons olhos. Essa mulher tem um caso lá com o cara, mora lá com ele, dorme com ele. Meu Deus! Quer dizer, essa é a realidade dela. Quando Jesus se dirige a ela, isso é revelado. Jesus pede água e ela demonstra essa personalidade defendida. Ela demonstra uma atitude meio ríspida, cheia de razões, dando desculpas. E ela começa: você está falando comigo por quê? Querido, eu estou com sede, você pode me dar. Você está falando comigo por quê? Você não sabe que não pode? Quem o senhor pensa que é? O senhor acha que o senhor é melhor do que Jacó? Ela é assim. Uma mulher que aprendeu com a discriminação a se defender da vida, dos preconceitos. Ela tenta aparentar o que ela não é. Ela tenta aqui demonstrar que é segura de si, que ela sabe, tem controle das coisas. Ela fala como se ela fosse dona do poço, dona da água, como se ela fosse dona do balde, né? Quer dizer, ela na verdade era uma pessoa sedenta por ter vida com Deus, e por isso ela diz: Senhor, eu vejo que o Senhor é um profeta, onde é que eu consigo encontrar Deus de verdade? É aqui ou em Jerusalém? Me ajuda! Ela era sedenta por ter uma vida com Deus, e ao mesmo tempo ela tenta se autoafirmar, ela tenta dizer que ela sabe, tu diz: eu já sei. Quer dizer, eu sei que o Messias virá. Quer dizer, eu olho para isso e eu vejo uma pessoa confusa. E assim tão confusa que ela é quase afrontosa com o Senhor. E a razão é que ela tinha se perdido no caminho da vida. Ela tinha se perdido, sua vida estava confusa e desarranjada. E nós estamos, então, diante de uma pessoa, como dito aqui, insatisfeita, e de uma pessoa sedenta, imatura, uma pessoa infantilizada nas suas respostas. E eu quero chamar a tua atenção para isso aqui. Você acha que a palavra de Deus é à toa? Ela existe à toa? Ela vem para as nossas vidas à toa? Não se engane, porque o extraordinário da revelação que existe aqui, querido, é que nesse momento da vida é que nos é dada uma oportunidade maravilhosa, e nessa oportunidade a solução para todos os nossos problemas de sede, de falta, de insatisfação, de insaciedade. Qual a solução? Querido, toda nossa sede precisa se encontrar com a sede daquele que quer nos encontrar e nos salvar. Esse encontro na beira desse poço aqui diz muito para mim e para você. O texto diz aqui que era necessário que Jesus viajasse e passasse pela Samaria. E eu queria chamar a tua atenção aqui, não porque era necessário do ponto de vista da necessidade dos viajantes, mas era necessário do ponto de vista de um Deus sedento para preencher aquela vida sedenta, solitária e vazia e sem sentido. Por isso que era necessário.
Deus queria alcançá-la. Deus tinha sede por alcançá-la. E eu quero dizer para você, da mesma forma, a verdade é que o mundo tem produzido pessoas imaturas. Por quê? Porque não se satisfazem com nada. Eu estou falando da minha vida e da tua para eu ficar atento. Não se satisfazem com nada, tentando se justificar com discurso de grandeza, de autossuficiência, não admitindo que o negócio não está dando certo. A gente é assim. Ontem nós estávamos num lugar e as pessoas são assim, cheio de falar. Aí deixa ela abraçar para você ver como só cai, começa a chover, chora igual um doido. Fala muito, mas na hora tem um buraco. Mas, querido, é só discurso e não admite. O que não falta, meu irmão, em nome de Jesus, é gente defendida, cheia de discurso, cheia de razão, cheia de raciocínios, mas vazios e sedentos por sentido nessa vida. Quando dorme, põe a cabeça no travesseiro e fala, ai, ai. E é triste que não admite. Infelizmente é isso que eu estou vendo aqui, porque se admitia na hora, ouviria o Espírito Santo de Deus falando que o que nós necessitamos, sabe onde está? Está no Evangelho de Jesus Cristo, e é nele que eu aprendo que salvação nós vamos ter, quando toda a nossa sede se encontrar com a sede de um Deus que deseja vir até nós e nos saciar completamente. Aqui está a questão, aqui está a salvação, e eu quero que o Senhor tome posse disso, porque nós não somos povo sedento não, nós somos povo preenchido, pleno e saciados, em nome de Jesus, amém? Nessa hora nós precisamos ter um encontro com o Deus que vem e quebra todas as nossas convicções e acaba com as nossas certezas. É isso que acontece com ela. Um Deus que nos encontra e nos desmonta completamente. A pessoa chega aqui na igreja, o que não falta é com pastor, discursos de falas e razões e motivos e explicações e justificativas. Querido, em nome de Jesus, é um Deus que nos encontra e nos desmonta, um Deus que busca, na verdade, é o nosso coração, e Ele quer entrar ali, e Ele quer preencher ali, e Ele quer nos saciar, e quer tirar dali toda a insatisfação, preencher a vida e saciar toda a nossa sede, porque a nossa vida com Ele e com Ele dentro de nós precisa ser algo pleno, preenchido em nome de Jesus, amém? Ele, só Ele é a fonte de água que sacia a nossa alma sedenta, só existe solução aí, aqui está o problema do mundo, e é por isso, eu preciso hoje sair daqui, e que você também vá para a tua casa hoje, levando para casa uma convicção, essa convicção, e por isso nós precisamos perguntar, Senhor, o que é necessário para que a minha alma sedenta se encontre com a tua sede de me salvar? O que precisa? Esse mundo me ensina a querer o que eu não tenho, mais, e eu não estou conseguindo, eu tenho cada vez, quanto mais eu tenho, mais não está bom, né? Eu tenho 45 pares de sapato, eu quero 64, ai meu Deus, o que é que eu faço, Senhor? O que é necessário para que a minha alma sedenta se encontre com a tua sede para me salvar? E eu vou falar para vocês umas coisinhas aqui, breve não, 5 também de novo, é bastante, né? Mas eu quero que você tenha paciência em nome de Jesus, porque essa mulher nos ensina muito, e eu quero que você leve para a tua casa em nome de Jesus, amém? O que é necessário para a minha alma sedenta se encontrar com a tua sede de me salvar, Senhor? A primeira coisa que você precisa crer aqui, que ela entendeu, é crer que essa sede só será saciada por Jesus. Então você sabe o que é essencial? Querer. O essencial é querer, é ter sede de Deus. Essa é a primeira coisinha. Parece óbvio, mas não é não. Eu preciso crer que essa sede só tem um jeito. Vou no shopping hoje à tarde, eu vou arrebentar. Não adianta. Eu vou para a praia, não adianta. Só tem um jeito. E ela vai ser saciada por Jesus. E é por isso que eu preciso querer. Eu preciso ter sede dele. E eu quero que você tome posse, porque o Evangelho aqui nos apresenta alguém sedento, mas ele também apresenta a solução para nos ensinar a saciar isso, essa sede que tem atormentado a humanidade. E nos versos 13 a 15, diante da afronta da mulher, Jesus diz o que é para ela? Presta atenção, aprende aqui. Não é dessa água que eu estou falando, amor. Não é. Não é literal aqui não, maninha, não é. Essa água aí, quem beber vai ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos pensar nisso aqui um pouco, meu irmão. E ela falou o que depois que ela ouviu isso de Jesus? O que ela falou? Uma fonte de água, a água que eu der, não é isso aí do povo, a água que eu der vai jorrar dentro da pessoa como uma fonte para a vida eterna. Ela falou o quê? Eu quero, na hora. Ela não espera, eu quero então, me dá, eu quero. E eu quero que você tome posse disso. Ela diz assim, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede na vida, para que eu não precise nunca mais voltar aqui para tirar água nenhuma, nunca mais, eu quero. E eu quero também que você entenda que aqui se inicia a resposta
A primeira resposta para saciar essa sede humana. Quer dizer, porque as sedes precisam se encontrar. E para isso, sabe o que é necessário? É crer que Ele, Jesus, é a solução. E se nós cremos, nós temos também que querer. Se eu sei que a solução está em Jesus, eu tenho que fazer o quê? Querer. Eu tenho que querer Ele, eu tenho que ter sede dEle. Isso é muito importante, porque é o que ela fala, eu quero. E eu digo isso para vocês, porque a maioria das pessoas, mesmo as pessoas que reconhecem que Jesus pode ajudar, porque aonde eu vou, todo mundo fala, se não for Deus, né? Você senta na mesa de gente que não é crente, que nunca, nem na igreja vai, mas assim a gente fala, onde falou isso numa mesa de pessoas, querido, se não for o Senhor, nós estamos ferrados. Eles falam, graças a Deus, se não for Deus, glória a Deus. Todo mundo sabe. As pessoas reconhecem que Ele pode ajudar, reconhece, mas não quer ajuda, é engraçado, né? Eu acho impressionante, talvez o que é difícil aqui é entender, é o amor de um Deus que só vai preencher quando a gente quiser que Ele preencha. Aqui é complicado, a gente não entende. O nosso Senhor Jesus já tinha dito no Evangelho de João, e nós vamos talvez ler, no capítulo 7, versículo 37, ele diz assim, quem tiver sede, faz o quê? Vem até mim e beba. Quem tiver sede, vem até mim e beba. Quer dizer, sabe o que tem que ter aqui? Querer. O nosso querer é fundamental. E isso é muito importante. Quando ele ouve, ou ela ouve, que ele pode dar uma água que vai saciar toda a sua sede para sempre, ela na hora diz o quê? Senhor, eu quero, me dê. Senhor, eu quero dessa água. E esse querer aqui é fundamental, e você também precisa querer. Nós precisamos querer. O ser humano precisa querer. Senão não adianta, querido, em nome de Jesus. Para que esse encontro saciador aconteça, não cabe em teimosia, sabe? Não cabe discurso furado, não cabe resistências, como disse a minha aqui, não cabem desculpas, sabe? Não cabe, mas ele só vai se dar através da fé. A fé que nós temos, que ele pode acabar com toda essa insatisfação crônica que tem nos consumido em nome de Jesus. Nós temos que tomar posse disso. E porque nós cremos, nós vamos querer ir lá, nós vamos querer ouvir o que ele tem para nos dizer. A gente apresenta Jesus para tanta coisa, a gente manda link de palavra para tanta gente. Ouve uma vez, ai que maravilhoso. Aí a segunda, manda e não ouve mais, nem dá trela. A gente encontra pessoas destruídas na rua o tempo todo, né, Lê? E, querido, ouve isso aqui, tem um Jesus que quer saciar esse seu buraco aí. A pessoa ouve uma vez, não quer. Isso aqui que nós temos que entender, nós temos que querer. Nós cremos e nós vamos buscar nos preencher dele. Nós cremos e por crer nós vamos desejar e buscar que ele faça parte do mais íntimo do nosso ser. Nós temos que ter sede de Deus. Afinal de contas, nós louvamos aqui. Isso é muito importante. O mundo está sedento, as pessoas não conseguem se satisfazer, e pior, não querem enxergar que tem um Deus que procura. Digo, Jesus, ele está procurando, ele está olhando para a terra, ele procura. Não enxergamos que tem um Deus que tem sede de salvar, que tem um Deus, querido, que pode ajudar e que sempre nos busca para nos saciar dessa insaciabilidade maldita, nos tornar pessoas satisfeitas, felizes e plenas, em nome de Jesus. Então, que nessa manhã nós possamos nos apossar do Evangelho de Jesus Cristo e querer. Nós temos que querer, porque essa falta de sentido é insuportável. As pessoas estão querendo se matar. É insuportável. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Igreja está cheia por aí de pessoas depressivas. Não porque não pode, acontece. Mas estão depressivas porque estão sedentas por sentido na vida. Sedentas por sentido na vida, e quem tem ensinado isso a elas é esse mundo que a gente vive, que quer fazer o quê? Infantilizar as pessoas, quer tornar elas imaturas, e por isso, mesmo na igreja, parece que está lá fazendo birra. O pastor falou, mas está birrentinha, ouve, mas não quer fazer. Como assim não quer? Não quer sim, porque a fonte inesgotável e eterna de sentido da vida está se revelando todo dia aqui na nossa vida, sim ou não? Está falando, dizendo que ele tem poder para nos saciar, mas ainda é difícil ouvir alguém assim, eu quero. Sim ou não? A gente tem que estar implorando para as pessoas, ouve a palavra lá. Não, eu quero, vai lá, não, meu Deus, tem que implorando para as pessoas irem para a igreja, meu Deus, cadê? Eu quero, não, eu quero. Esse aí vai saciar essa minha falta, eu quero. Em nome de Jesus. Então a minha oração nessa manhã é que toda a nossa sede e essa sede se encontre definitivamente com o desejo de um Deus que quer nos saciar, ele quer nos preencher, ele quer resolver os problemas. Isso vai se dar quando a gente entender que tem solução, e a solução é Jesus, está em Jesus, e por isso nós vamos querer, nós vamos ter sede de Jesus em nome dele. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas Senhor, o que é necessário para que minha alma sedenta se encontre com a tua sede de me salvar, né? Esse é o desafio. E a segunda coisa que eu queria dizer para você, presta atenção aqui, o que a palavra de Deus te diz hoje,
é necessário ser absolutamente verdadeiro e admitir que você está assim. Nós temos que admitir a nossa sede. Tem que ser verdadeiro. Isso é fundamental. Porque uma mulher que tem uma alma insaciável aqui se encontra com a salvação. E nos versos 16 a 18, Jesus diz a ela assim: você quer? Você quer dessa água? Você quer ser preenchida? Você quer ser saciada? Então vai, chama o seu marido e volte aqui. E ela faz o quê? Ela admite: eu não tenho marido. E Jesus disse que ela, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o que você mora agora, nem seu marido é. O que você acabou de dizer é a verdade. Então eu quero dizer para você, eu aprendo aqui que a segunda medida importante de vida que o Evangelho de Jesus Cristo quer nos dar hoje, e para que haja salvação, para que haja saciabilidade, e para que essa sede nossa se encontre com a sede dele, é que para nós sermos saciados, presta atenção, é necessário ser absolutamente verdadeiro quando a gente encontra ele e admitir. Porque as pessoas não admitem. É impressionante. Temos que admitir. A mulher toda cheia de conversa, toda arrogante, tentando se auto-justificar. Mas o Senhor quebra todos os discursos dela. Você vai lendo, você vai vendo o Senhor dando uma retadinha, né? E quebrando. E diz: chama o teu marido. Marido para quê? O que tem a ver meu marido? O que tem com as conversas de marido? Marido tem a ver com o quê? Que meu marido está lá no sofá assistindo futebol. O que tem a ver meu marido? Parece que nada, né? Aparentemente nada. Mas Jesus mandou ele chamar o marido para quê? Para quebrar todo aquele discurso furado dela e duro, que ela não estava cedendo. Por isso ele fala: então vai lá, chama seu marido e vem aqui. Quer dizer, ele quebra ela nesse importante. Aliás, é bom ficar atento, sabe por quê? Porque o nosso encontro com o Senhor sempre revela as nossas verdades, né? É bom a gente ficar bem atentinho, porque o Senhor, quando a gente encontra, tem essa questão aqui. Jesus sempre nos apresenta quem? A Ele? Não, Jesus chega e apresenta a nós mesmos, né? Muito prazer, essa aqui é a Bia, é isso que ele faz. Muito prazer, esse aqui é o Rodrigo, entendeu? Ele nos apresenta a nós mesmos, porque a gente fica aí dando discurso e a gente não se encara. E Jesus faz isso. E é muito importante que você entenda que Ele nos apresenta, não para a gente ficar lá dentro, falando: eu estou assim, coitadinho de mim. Não. Ele nos apresenta para nos conscientizar da verdade e nos preencher dele, que é a única verdade que salva. Não a nossa, mas é a dele. Isso é a tua verdade? Eu vou te apresentar a minha agora, porque eu sou a verdade. E você precisa entender isso em nome de Jesus. É ela, para nos saciar e fazer de nós algo melhor. O Senhor vem, querido, e Ele nos alcança no mais profundo do nosso ser, lá dentro. Nos revela para quê? Porque Ele quer transformação. Entenda isso. Pastor, mas eu fiz. Não é que você fez, é que você está fazendo isso há 15 anos. Uma hora tem que mudar, sim ou não? Pastor, mas quando eu vi já... Sim, mas querido, cadê Jesus? Ele nos alcança lá para nos transformar, mas para isso é necessário o quê? Aprender com essa mulher e ser o quê? Verdadeiro. Admita que não está bom, admite que a sede é grande. Por ela responder assim: eu não tenho marido. Então a verdade aqui, no mundo, vai buscar seu marido. Não, ele viajou. Não, eu não tenho. Namora com o cara. Não, eu não tenho, já eu sei, não tenho. Quer dizer, a verdade do mundo é que quem se acha demais, quem tem convicções demais, discurso demais, pensa que não tem sede de nada. Pensa, ela. Pensa que não tem sede, ou se sabe que tem, não quer admitir. E por não admitir, olha para um jarro de água fresca, gelada, assim transpirando. Olha, mas não admite que está com sede, vai beber, não bebe e continua com sede. E é bom ficar atento, porque se não bebe, vai continuar insatisfeito. Se não bebe, presta atenção aqui, ouve a palavra de vida eterna que só Ele pode nos dar, mas não quer viver, e por isso vai continuar insatisfeito. E por não beber de Jesus, e porque para beber dele precisa se reconhecer Ele, que Ele é nossa. Nós temos que ir lá, querido, e reconhecer e fazer a nossa parte. Porque a vida dá errado, a minha deu. Mas se eu ficasse falando: Jesus, deu errado porque fulano me prejudicou, porque sabe, porque aconteceu isso, porque deu errado, e deu errado, está acabado. Eu estou aqui para dar certo. E sem conversa, nós temos que reconhecer. É necessário que reconhecer que não está bom e que nós precisamos dele. Aqui é fundamental em nome de Jesus. Não é à toa que ele sempre vem e revela o nosso íntimo, né? Jesus é folgado, ele vem e mostra: tá vendo? Isso é isso aí, ó. Você é violento, você é estressado, tá vendo? Tá vendo como você não tem paciência? Tá vendo como você não tem educação? Quer dizer, ele revela. Por que ele revela? A razão não é outra a não ser nos dar a oportunidade de nos enxergar, porque nós temos que reconhecer as burradas que nós fazemos e receber o caminho da salvação. Eu queria dizer para você, infantil é que não enxerga e fica colocando culpa dos outros, né? Quem tem criança em casa, né, Paloma?
faz uma burrada, foi o Gianluca. Não admite. Isso é atitude de gente infantil, não admite, porque criança nunca admite. Mas para quem quer amadurecer, a oportunidade do Evangelho é essa. Jesus vai revelar a nossa verdade, e quando fizer isso, nós vamos reconhecer, nós vamos admitir como ela está admitindo aqui, nós vamos permitir que toda essa sede se encontre com a sede de um Deus que quer nos preencher e nos dar uma vida que nós nunca sonhamos nesse mundo. Amém? E no outro também, glória a Deus por isso. Mas, Senhor, o que é necessário para que a minha alma sedenta te encontre e se encontre com a tua sede de me salvar? Terceiro lugar, é necessário reconhecer Ele, o Senhor, o Deus que tem sede de nos salvar e nos alcançar. E se nós reconhecemos, nós temos que ter interesse em adorar Ele no mais íntimo do nosso ser. Como é que eu faço isso? Obedeça a Jesus Cristo. Eu preciso reconhecer Ele, que Ele me alcançou. Ele já alcançou alguém aqui nesse lugar? Ele veio no momento que eu não precisava. Ele me encontrou aqui na beira desse poço, Ele está me dando respostas, Ele veio com solução para a minha casa, para a minha vida, para as minhas dores, Ele me amou, eu reconheço, e por isso eu vou adorar Ele no que eu tenho de mais profundo. Como você vai fazer isso? Eu vou começar a obedecer a Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Observa um momento aqui, revelado a vida dela, a sua verdade. Olha no verso 19 em diante aqui, diz que ela começa a enxergar diante de quem ela está, porque ela fala assim: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Ela começa a mudar, ela começa a enxergar o Senhor. Então ela fala: então o Senhor me ajuda. Os nossos antepassados adoravam a Deus aqui, os judeus eles têm que adorar lá em Jerusalém. Que lugar é que nós temos que adorar a Deus? Ela tinha sede por adoração, e Jesus declarou: mulher, crê em mim, está próxima a hora que vocês não adorarão nem aqui nem lá, nem aqui nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos, pois a salvação veio de uma promessa dos judeus, amém. No entanto, está chegando a hora, na verdade está chegando, não, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai quer, essa é a sede de Deus, quer dizer, Deus é espírito e é necessário que quem o adore em espírito e em verdade. Diante do reconhecimento dela, é revelado isso. Veja, ela era defendida, ela era até abusada, desaforada, cheia de discursos, mas aos poucos o Senhor vai quebrando as suas convicções, e com isso ela foi o quê? Aos poucos reconhecendo quem Ele era. Primeiro, ela reconheceu que ele era um judeu. Não deve nem estar falando comigo, esse judeu. Depois ela olhou para ele e começou a reconhecer que ele era maior que Jacó. Depois ela começa a reconhecer que ele era alguém importante e que ele era um profeta, e por isso ela podia ajudar. Ele podia ajudar ela na adoração dela. Quer dizer, o Senhor vai subindo de cargo aqui, né? Era um judeu que não tinha que falar comigo, é maior que Jacó, é um profeta e ele sabe de Deus. Quer dizer, o Senhor vai e ela vai reconhecendo. E veja, isso aqui é algo importante, é outra coisa importante que está ao nosso alcance, para a nossa salvação, essa verdade, porque nós precisamos reconhecer o Senhor e saber que é Ele que nos revela a Deus, e por isso nós vamos adorar o Senhor, não de qualquer jeito, nós vamos adorar Ele como Ele espera, da maneira devida. Aleluia. Em espírito e em verdade. Eu quero que você entenda isso, em espírito e em Jesus Cristo, porque a verdade é Ele. O samaritano diz que é assim, o judeu diz que é assado. Me ajuda aqui, como é que se adora Deus de verdade? É aqui nesse monte ou lá em Jerusalém? E a resposta é certeira, definitiva e na lata, nem aqui nem lá. Não, por quê? Porque Deus não está nem aqui nem lá? Não, é porque não adianta templo sem coração, meu amor. É porque não adianta monte sem a verdade. É porque não adianta templo sem o Espírito. Não cabe somente aqui templos feitos por mãos humanas para adorar o Senhor, porque nós temos que buscá-lo e adorá-lo com toda a nossa vida. Porque você adora na igreja e lá no teu trabalho não. Onde é que eu adoro? Onde você estiver o tempo todo, 24 horas por teu dia, onde você estiver, com o que você tiver na tua mão, com toda a tua vida. Por isso adoramos a Deus, e adoramos a Deus em espírito e em verdade, chamada que? Jesus Cristo, que vive em mim, eu que imito Ele em todo o tempo. E aqui é muito importante, porque esse mundo sedento não entende o quê? Que existe um Deus que nos busca no templo, sim, que Ele está aqui hoje nessa manhã, porque Ele veio nos buscar, Ele nos chamou, mas também nos busca fora dele, ou não? É no templo e é fora do templo. Quer dizer, um Deus que nos busca em nosso espírito. Dizer isso é dizer que Ele te busca enquanto você respira.
busca em nosso espírito e na verdade chamada Jesus. Como? Quando você obedece Ele, a Jesus, Ele te busca, Ele quer você, Ele tem sede de você. Isso é muito importante que você entenda. As pessoas estão infantilmente vivendo de aparências. A gente quer... o que eles vão achar desse meu vestido, dessa minha calça, desse meu cabelo? A gente está infantilizado atrás de superficialidade, tentando elaborar um discurso cheio de razões para não admitir o essencial. Que essencial? Eu não estou satisfeito. A minha alma não está boa. Eu não quero admitir isso. A gente parece criança querendo o brinquedo do outro, do irmãozinho. É isso que a gente está parecendo. Desculpa, mas eu sou ser humano. A gente está assim. O mundo está assim. É criança, quer dizer, compra hoje e amanhã já quer outro novo. Quer dizer, meu Deus, nada nesse mundo é suficiente para nos satisfazer. Ai, mas a alma humana, na faculdade de economia eu aprendi, a alma humana é assim mesmo pinóia, é assim mesmo até o dia que eu encontrei Jesus Cristo. Essa insaciabilidade, ela não é boa, ela nos leva para um buraco que não tem fim. Que nessa manhã nós precisamos entender que o Senhor quer nos amadurecer, e para isso Ele quer nos saciar, e por isso minha oração é para que nós possamos fazer diferente daquilo que nós vemos, e nós vamos reconhecer que o Senhor pode sim nos saciar. Aliás, pode não, Ele veio aqui nesta manhã para isso. Então nós vamos buscá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade que nós conhecemos, chamada Jesus Cristo. Amém? Nós vamos reconhecer e vamos adorá-lo da maneira devida, em nome de Jesus. Mas, Senhor, qual é então? Eu quero saber, me explica, como é que eu faço? O que é necessário para que a minha alma sedenta se encontre com a tua sede de me salvar? Em quarto lugar, eu quero dizer para nós saber que nós não seremos saciados buscando satisfazer as nossas próprias necessidades. Isso é muito importante. E eu estou já indo para o final, mas isso é muito importante. Veja, toda a sua vida e verdade foram reveladas aqui. Você acha que é difícil ouvir isso que ela ouviu dele? Não é fácil, né? Não, mas é assim que ele sempre faz. Ele revela a verdade sobre nós mesmos. E ainda, ela admitia que Jesus não é nada normal, Jesus é um profeta. Ela ainda tenta se agarrar às suas velhas convicções, de que ela sabe de Deus, de que ela entende de Deus. Eu sei que o Messias vai vir, nós vamos entender. E Jesus vira para ela e fala, filha, deixa de papo furado. Eu sou, glória a Deus. Deixa de conversa. Eu sou o Messias, eu que falo contigo agora, em nome de Jesus. E Jesus diz isso para ela, e ela, diz o texto que no verso 28, ela na hora, ela deixou jarro, ela deixou cântaro, ela deixou poço, ela deixou tudo e saiu correndo fazer o que ela tinha que fazer. O texto diz que ela abandonou o que tinha na mão. E sabe o que isso nos ensina? É muito importante isso, para que nossa sede se encontre com a sede do Senhor. Sabe por que precisa? Porque para isso nós não podemos buscar nos saciar com aquilo que nós temos na mão. O que resolveria o problema da sede dela? Um jarro de água. O que ela fez? Jarro nada, sai daqui. O mundo acredita assim. Mas veja, nós sabemos que nós não seremos saciados a partir da nossa própria fonte. Eu quero que você entenda isso. Nós não vamos ser saciados em nós mesmos, a partir dos nossos próprios recursos. Não tem, com os nossos baldes, com nossas medidas. Não existe isso. O ser humano não é assim. O ser humano tem sede de Deus. O ser humano foi feito por Deus para ter sede pela vida eterna, desde que foi feito, e a humanidade está aí tentando viver sem, sedenta, querendo morrer. Nós vamos ser, tudo que nós temos não vai resolver, o que nós queremos aparentar para os outros, os nossos baldes não dão conta, em nome de Jesus, amém? Tudo que vem de nós não será suficiente. Aliás, eu queria dizer até mais, porque nós temos que amadurecer muito mais, sabe por quê? Porque nós somos povo, que temos obrigação, porque nós adoramos a Jesus Cristo nessa manhã, e nós adoramos Jesus Cristo em verdade. E eu queria dizer para você, por isso, não buscamos satisfazer nos preencher, satisfazendo as nossas próprias necessidades, não. Nós buscamos nos preencher, satisfazendo as necessidades de Jesus, e não as nossas. Aqui está a solução para a nossa vida, que o mundo não sabe, ele não conhece. Nós nos preenchendo, partilhando a nossa vida com os outros, porque foi isso que ele fez. Você entende isso, a diferença? Você entende o problema dela? Isso que nós temos que tomar posse. Nós, mais do que ninguém, sabemos que as nossas buscas por satisfação própria não têm poder de nos satisfazer. Não sei se você sabe disso. Não tem solução aí, meu irmão. Não tem vida aí, minha irmã. Nós temos que abrir mão disso em nome de Jesus. Isso não tem poder de nos satisfazer. Eis a questão que o mundo não sabe, e por isso esse mundo está atormentado. O mundo não sabe, mas você sabe porque você ouve o Evangelho. Porque você olha para Jesus Cristo. Você entende a diferença? Você entende o tamanho do privilégio que você tem? Entende sim ou não?
Então, para ela, não tinha mais balde, ela não precisava mais de poço, ela não precisava de nada disso. Sabe por quê? Porque agora ela tinha Jesus. Oh, glória a Deus. E para nós essa verdade tem que nos preencher. Eu não sei se você saber que você tem Jesus. Como a Mi falou aqui, você vai para um culto, Jesus vai falar com você, você vai receber uma oração, você vai receber uma ajuda, você tem o Senhor na tua vida, você tem Jesus contigo. Eu não sei se isso te preenche. Preenche? Isso é suficiente para você ou você está precisando de jarro de água? Você está precisando de balde? Você está precisando de pocinho por aí, de pocinho rachado, como diz Jeremias? Nós temos Jesus, nós temos tudo, em nome de Jesus, amém? Ela larga tudo. Você larga tudo e vai buscar o quê? Jesus. Porque só Ele pode habitar dentro de nós e fazer de nós uma fonte de água vida para jorrar para a vida eterna. Só Ele, em nome de Jesus, amém? Isso aqui tem que nos ensinar. E em último lugar, eu preciso que a minha alma sedenta encontre a tua sede de me salvar. Eu queria dizer para você como é que eu faço. Sabe o que é necessário? É necessário envolvimento com a sede que é do Senhor. Necessário envolvimento com o reino de Deus. Por que você está dizendo isso? Porque o verso 29 diz que uma mulher insatisfeita, que já tinha tentado de todas as formas, de todos os jeitos, mas não tinha dado em nada, e assim ela vivia infantilmente, sedenta, dando desculpas e se defendendo da verdade. Finalmente, ela reconhece quem Ele é. Finalmente, ela vê a sua sede encontrando na sede de um Deus que queria salvar. E quando a sede se encontra, o que acontece? Quando a tua sede se encontra com a sede dele, acontece o quê? Preenchimento. Acalma a vida. Plenitude. Você anda na rua assim. Estou rindo por quê? Estou rindo de besta, estou rindo à toa. Estou rindo à toa. Tem preenchimento, tem contentamento, tem satisfação. É pouco, mas eu tenho pouco, graças a Deus. Se eu não tivesse nada, tem gratidão. Hoje é pouco, mas antes era muito pior porque eu não tinha nada, então tem melhorado. É preenchimento, é se sentir pleno em nome de Jesus. Ela se sentiu finalmente saciada, e por se sentir saciada, e por estar impactada, e por estar falando, Ele é o Messias, Ele está aqui, o que Ele vai fazer? Eu vou ficar aqui sentada? Não. Verso 29 e 30. Então, deixando o seu jarro, a mulher voltou para a cidade e começou a clamar para o povo: venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Messias, o Cristo? Então as pessoas saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. Glória a Deus. E só para encerrar aqui, ela largou o jarro, ela largou tudo, e ela foi o quê? Anunciar. Sabe por que ela foi? Porque essa é a razão pelo qual era necessário aquela viagem por um lugar tão difícil e seco. Por que era necessário, diz o texto? Porque é para esse objetivo, é para isso, é por isso que era necessário. Existia alguém que ia ser transformada e ia abrir a boca para anunciar. E aquela cidade da Samaria nunca mais foi a mesma. Eu quero que você entenda isso. Depois leia na tua casa, as pessoas falaram, então fica aqui conosco, não vai embora não. E diz que muita gente se converteu e aquela cidade nunca mais foi a mesma. Em Atos dos Apóstolos, diz que os discípulos voltaram para lá para pregar, e o Espírito Santo de Deus se derramou lá na Samaria. Por quê? Porque uma mulher anunciou, porque uma mulher foi preenchida, e ela foi lá e abriu a boca, e ela anunciou, querido. É por isso, essa é a razão. O Senhor vem, Ele nos encontra, Ele nos sacia, Ele nos enche, Ele enche a nossa alma sedenta. Por quê? Por que Ele faz tudo isso? Para quê? Para que você tenha algo a oferecer para os outros. Para que você abra a tua boca e sacie a sede da pessoa que está sofrendo lá, porque tem alguém doente no hospital. Porque nós temos que ter o que dizer para as pessoas. E por isso, depois que Ele vem e nos salva, Ele espera o quê? Que nós saiamos de nós mesmos, nós largamos tudo que nos prende e nós vamos anunciar. Mas eu sou tímido. Larga a timidez, larga o teu balde, o teu jarro. E fala, querido, você está mal, né? Eu também estava, hoje eu não estou mais, tá? Se você quiser saber, eu vou levar você na igreja que eu vou te mostrar o caminho. Anunciar em nome de Jesus. Entenda que no coração do Deus que tem sede de nos salvar, nós precisamos nos tornar a fonte de água para saciar a sede dos outros. Que fonte é essa? Jesus. Onde é que tem que estar Jesus? Ele tem que jorrar aqui dentro. Você tem que abrir a boca, as pessoas têm que ver Jesus. Você tem que fazer as pessoas falando, nossa, é Jesus. Porque em Jesus e só em Jesus você se torna uma fonte de salvação para todos e todas que querem encontrar sentido nas suas vidas. E eu fico pensando aqui, aquelas pessoas que falavam mal dela porque falava, as
pessoas que discriminavam, acho que ela tinha até um monte de inimigo na cidade, não sei, agora vão ter que testemunhar. Essa mulher hoje, ela está plena, hein? Ela está rindo sozinha. A gente fala mal, ela está dando risada à toa. Quer dizer, ela foi preenchida. Essa mulher teve a sua sede, a sede dela chegou ao fim, em nome de Jesus. Eles vão ter que testemunhar. Testemunhar que agora a prioridade dela é outra. A prioridade dela agora é outra, né, Kelly? Porque ela foi preenchida e agora a sua vida é cheia de sentido e por isso ela abre a boca e anuncia: existe salvação para tudo isso. Existe jeito para tudo isso. Então Deus é sedento por pessoas verdadeiras e espirituais, dispostas a isso, a sair de si mesmo e fazer alguma coisa pelos outros. E por isso, o nosso foco aqui não é o templo, o nosso foco são as pessoas. A gente pode fazer esse culto aqui no meio da rua, não me importa, nós vamos fazer o culto, porque o foco aqui não é a cadeira, a parede, o foco aqui são as pessoas. E você tem que entender isso. O Senhor veio hoje aqui porque Ele quer que as nossas sedes se encontrem com a sede dEle. Eu não sei se você quer esse encontro, mas é preciso. Nós precisamos, querido. O que é necessário para que a minha alma sedenta se encontre com a tua sede de me salvar, Senhor? Primeiro, creia que a sua sede só vai ser salva e saciada por Jesus. Então, sabe o que é essencial? Queira Jesus. Queira, tenha sede de Jesus. A gente às vezes busca coisas, pessoas, conquistas, títulos, diploma, dinheiro. Isso não vai nos saciar. Nós, querido, vamos nos conscientizar disso, senão... O Marcelo está aqui em homenagem a ele. Vai ser o eterno cachorro correndo atrás do rabo, Marcelo. E não alcança nada e não consegue nada nessa vida, se não reconhecer que só está nele. Em nome de Jesus. Porque a gente vai para a igreja ouvir que solução para a nossa vida é Jesus, vamos para casa brigar com a vida, brigar com o marido, brigar com o vizinho, brigar com o trabalho, brigar com todo mundo, brigar com o gerente do banco. A gente briga com o mundo e se esquece que Jesus já disse a solução. Está nele, só ele vai resolver. Em segundo lugar, nós temos que ser absolutamente verdadeiros e admitir, não está bom. Eu tenho me perdido aí nessas propagandas todas, eu tenho me perdido nesses Instagram da vida. Não está bom, Jesus. Porque se não admite que tem sede, continua, e a sede continua, como disse a minha aqui, vai matar. Continua até matar, porque se tem uma coisa que mata muito rápido é sede. Nós precisamos enxergar, reconhecer Ele. Ele tem sede por nós, Ele quer nos salvar. E porque eu reconheço, eu quero, eu tenho interesse, e eu vou adorar Ele como Ele tem que ser adorado, de verdade, em espírito e em verdade. Eu vou adorar Ele obedecendo a Jesus Cristo, que é a minha verdade. Amém? Amém? Eu vou saber que eu não vou ser saciado buscando satisfazer as minhas próprias necessidades. Eu não vou. Não existe. A nossa saciedade está em satisfazer a Ele, não a nós mesmos. Eu não sei se a gente consegue entender isso. Só. A pessoa está depressiva e quer se matar. Sabe o que ela faz? Ela vai no shopping comprar. E aí os tontos ficam falando, os psicólogos, então, a pessoa se valoriza. Valoriza o quê? Valoriza a faca que está na casa dela para se matar. A nossa sociedade tem que satisfazer a Ele e não a nós mesmos. Em último lugar, é necessário, sabe o quê? Envolvimento. Tem um Deus que tem sede para salvar. E Ele tem sede por um povo que eu adoro em espírito e em verdade. E é desse envolvimento que nós não seremos plenamente saciados. Em nome de Jesus. Amém? Então tome posse, porque hoje veio aqui um Deus que é sedento por você. Ele te quer, Ele não desiste de você, Ele insiste com você. Se Deus é teimoso, Ele quer a mim, Ele quer a você, em nome de Jesus. Para Ele é absolutamente necessário passar pela Samaria, é necessário passar pelos nossos lugares mais secos, pelos nossos lugares que faltam, pelas nossas ansiedades, pelas nossas insatisfações, pelas nossas inseguranças, pelas nossas infantilidades. Por quê? Porque eu estou vivendo num mundo de excessos, mas não são os excessos que nos melhoram, são os excessos que estão querendo nos infantilizar, para nos desinformar, para querer nos manipular, sei lá, para fazer você um comprador idiota, sei lá o que eles querem, mas eles estão tentando isso, e é por isso que veio ao nosso encontro hoje um Deus que tem sede para nos dar a verdadeira vida eterna, plena, é a tal da Zoe, né? Abundante, transbordante. Ele está aqui hoje nessa manhã. Você crê nisso em nome de Jesus? E é por isso que eu oro ao Senhor para que uma fonte de água viva flua dentro de cada um de vocês e que torne pleno nessa manhã, que torne perfeito tudo na tua vida, porque foi para isso que Ele te alcançou, em nome de Jesus. Foi por isso que Ele veio até você, e por isso nós vamos sair daqui e nós vamos abrir a nossa boca e nós vamos anunciar. Leia o capítulo 4. Jesus diz: os campos já estão prontos, nós vamos colher. E para colher, faltam trabalhadores saciados, que arregassem as suas mangas e vão se envolver com aquilo que Deus quer fazer, em nome de Jesus, amém? Amém. Você entende isso? Se entende, aplauda, só os saciados e as saciadas, aplauda, fica de pé.